Muito triste todo esse cenário que a gente acompanha no estado do Amazonas, mas para analisar as notícias desta segunda-feira já está conectado aqui comigo o historiador e professor Fernando Horta, quem eu tenho a alegria de conversar mais uma segunda-feira. Oi, Fernando, bem-vindo no Bom para Todos de hoje. Tudo bom, né, Rama? Um prazer estar aqui contigo. Um abraço para quem está nos ouvindo, apesar das notícias não serem boas, não serem bonitas, né? A gente tem que lembrar que essas coisas que vão acontecendo, como desabamentos, deslizamentos, não são inteiramente acidentes, né, Rama? Porque ali existe sim a mão do homem que não só modifica a estrutura climática, como também permite que essas pessoas vivam em locais muito longe da proteção do Estado, muito longe da proteção do que as pessoas que têm acesso a recursos exigem para si quando estão morando, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou numa cidade como Campinas. É preciso que a gente comece a atuar como coletividade na rama e olhar também para essas coisas, para que essas pessoas não fiquem isoladas e completamente sem ação quando acontece esse tipo de ação. Muito triste mesmo acompanhar essas notícias, esse cenário. O Brasil e o mundo realmente sofrem com essas mudanças climáticas. Agora, Fernando, vamos falar sobre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que lançou hoje aqui no Brasil, em Brasília, o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Segundo o governo federal, a previsão do investimento é de 900 milhões de reais. 20 milhões foram anunciados para o estado da Bahia e o governo federal também autorizou a Força Nacional no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, que enfrenta também uma situação muito grave, gravíssima nesse sentido, nessa questão de segurança pública. Como é que você enxerga, Fernando, esse plano de segurança pública para os estados? Crime organizado é um problema sério, um problema crônico aqui do nosso país. Como que você vê agora esse pacote, essa medida sendo lançada pelo governo federal? Então, na Rama, é muito bom que o governo federal esteja se preocupando com esse tipo de situação, porque, em realidade, quando você diz que o crime organizado ele é um problema crônico no Brasil, ele é um problema crônico toda vez que o Estado se vê sucateado na sua função principal, que é combater esse tipo de crime. Né? Durante o governo Temer e depois o governo Bolsonaro, o que nós tivemos foi uma diminuição brutal do Estado brasileiro. Praticamente todas as instituições de Estado foram relegadas a uma condição de um número muito menor do que seria necessário para manter os serviços mínimos, e isso não é diferente para as polícias. Além disso, durante o governo Bolsonaro ainda houve todo um incentivo ideológico para que esses grupos se organizassem e começassem a cometer delitos de forma organizada à margem das estruturas de Estado, porque afinal de contas isso fazia parte do modo de operação do próprio Estado brasileiro sob Bolsonaro na época. Então, quer dizer, nós ao mesmo tempo que reduzimos a capacidade do Estado de combater esse tipo de situação, porque acabamos tirando dinheiro e o Estado fica apenas com a mão do policial que puxa o gatilho ali no fundo, não mais os serviços de inteligência, de informação, de planejamento, de acompanhamento, que seriam todos necessários a um processo de segurança pública, mas além de tudo isso, nós ainda criamos toda uma estrutura para proteger essas associações criminosas na medida em que o governo, na época de Bolsonaro, fazia parte delas em grande medida, porque isso nós chamamos de um governo de milicianos. Então, é importante que o governo federal esteja olhando para isso agora, porque esse é o grande caminho que o ministro Flávio Dino tem para colocar a segurança pública no lugar. E aí, eu só fico um pouco preocupado, porque em diversos modelos pelo mundo, todos os estados centralizados se dão conta que não há como combater crime organizado sem federalizar efetivamente algumas ações, porque as estruturas estatais, as estruturas dos estados, aliás, elas estão contaminadas pelos interesses que movem os territórios para esses espaços de criminalidade. Então, é preciso que o Brasil desenvolva uma força nacional de atuação, de investigação, de ação efetiva sobre determinados tipos de assunto, porque claramente os efetivos policiais dos estados, os judiciários dos estados, os ministérios públicos dos estados não estão conseguindo dar conta desse problema. Essa questão de federalizar aqui já aparece, inclusive, no nosso chat. Eu estava dando uma olhada aqui, tentando pescar essa informação, porque os nossos internautas se estão colocando ali. É uma questão um pouco polêmica também, né, Fernando? Porque a gente lembra muito também,
sobre tudo que aconteceu já no nosso país nessa questão da segurança pública. A gente lembra também da intervenção feita no Rio de Janeiro, com resultados também nefastos, né? E aí, nesse momento, a gente vê isso. Você, então, acredita que o caminho seria também federalizar por parte essa questão? Então, vamos lá. Intervenção federal não é a mesma coisa que federalização. Elas não são nem parecidas. Tá, Nahama? É importante as pessoas terem isso em mente. O fracasso da intervenção federal no Rio de Janeiro, que ainda está por ser investigada, que tem uma série de questões de corrupção no meio, isso se deve à forma como foi feito, aos institutos que fizeram isso, e aí especialmente as Forças Armadas e o governo federal na época comandado por Jair Bolsonaro, e obviamente que tudo isso sem efetivamente a criação de arcabouços legais e institucionais que sejam sólidos o suficientes para receber esse tipo de ação, promove uma desordem maior do que necessariamente algum enfrentamento efetivo com relação à criminalidade. E quem paga efetivamente são as pessoas mais pobres nesses lugares. Foi tudo isso que aconteceu. O que se pensa realmente, e por exemplo era um dos planos que estava no governo Dilma no seu segundo mandato, federalizar a segurança pública no Brasil significa criar um órgão que seja, de alguma maneira, coordenador de todos esses espaços de segurança no Brasil. Não é substituir as instâncias de segurança pública estaduais, mas é criar um órgão acima delas que possa efetivamente ter poder de coordenação e mando sobre isso. Porque o Ministério da Justiça, embora possa muito na rama, ele fica muito amarrado porque os arcabouços legais que nós temos permitem cada vez mais que os estados tenham autoridade sobre as suas polícias. E essas polícias se mostram extremamente coniventes com as estruturas criminosas, se não participadoras, pelo menos fingem que isso não existe ou que não é da sua alçada combater esse crime mais organizado. Então é necessário sim que se crie uma instância em que a federalização seja uma opção que não fira e que não machuque os egos dos governadores, mas que sirva efetivamente para proteger as pessoas nesse contexto de crime organizado que acaba sobrepassando as capacidades dos estados. Muito bom, Fernando. Importante seu esclarecimento, a sua explicação aqui para todos os telespectadores e ouvintes do Bom para Todos. Agora, Fernando, felizmente o presidente Lula, vamos falar de notícia boa, já se recupera em casa da cirurgia que fez na sexta-feira em Brasília. Ele vai despachar nas próximas semanas do Palácio da Alvorada. Agora, uma vez recuperado, Lula voltando à ativa, quais são os desafios imediatos que o presidente deve enfrentar no Brasil? Essa questão do marco temporal no Senado e STF também deve ser uma questão que o Lula pode se posicionar assim que tiver com a sua saúde restabelecida? Então, Nahama, primeiro, parabéns ao presidente por ter encarado uma operação nesse sentido, né, no meio do seu trabalho, no meio de todo o seu esforço. Nahama, se eu tiver que fazer uma retirada de unha encravada, eu vou passar uma semana e meia em casa, descansando, com dores, né, sabe como é que a gente é. Já o presidente não, é um workaholic, é uma pessoa que está sempre ali, né, na lida, na disputa, na batalha, e isso é muito importante para o Brasil. O Brasil se sente acolhido nesse processo, então isso é muito bom. Segundo, que assim que o presidente voltar, aliás, antes mesmo do presidente voltar, ele já tem 3 enormes incêndios para apagar. O primeiro incêndio é o levante que o Legislativo vem fazendo, especialmente aí a figura do Senado, contra o Supremo Tribunal Federal, tentando passar por cima de coisas julgadas já pelo tribunal, tentando alterar efetivamente a composição da corte, tentando alterar o mandato dos ministros, tentando alterar a capacidade do próprio Poder Judiciário brasileiro de ter a última palavra sobre as decisões. Quer dizer, há uma avalanche de projetos hoje no parlamento brasileiro que visam atacar o judiciário, e não de uma forma boa, viu, Nahama? Porque, de alguma maneira, todos nós nos ressentimos desse problema do judiciário brasileiro, que significa um pouco de ativismo. Esse ativismo se manifestou de forma muito clara e direta na Lava Jato, mas ele não está não é esse ativismo que esses projetos visam resolver. Esses projetos querem resolver o problema das hierarquias decisórias dos poderes brasileiros. Não é o ativismo vai continuar. O que eles querem é que os ministros não possam, de alguma maneira,
maneira, trancar sandices estabelecidas pelos parlamentares. E isso é muito perigoso, porque se os parlamentares forem deixados à sua própria sorte, podendo decidir o que bem entende, eu não tenho alguma ideia, eu não tenho alguma esperança de que nós vamos nos tornar um país melhor, mas vamos nos tornar, isso sim, um país pior. Os outros dois grandes incêndios que o presidente Lula tem pela frente ainda, é a retomada efetiva do crescimento econômico, o crescimento econômico que já vem, de alguma maneira, dando alguns sinais de preocupação, especialmente o próprio Ministério da Economia vem buscando soluções, porque parece que não vai conseguir atingir a meta que ele se autoimpôs de déficit zero, então nós teremos sim problemas nessa situação. E o terceiro grande incêndio é como é que o presidente vai fazer para continuar organizando e recebendo e dando vazão aos pedidos cada vez maiores de Arthur Lira sobre participação no governo, e ao mesmo tempo que ele faz esses pedidos, ele não entrega efetivamente um número de parlamentares suficientes para que o governo possa aprovar suas medidas. Saiu uma pesquisa agora na semana passada, na Rama, mostrando que o governo Lula 3, de todos os 3 períodos do presidente Lula, é o que menos conseguiu aprovar medidas provisórias no Congresso. Só 18% das medidas foram aprovadas pelo presidente nesse momento, o que mostra que nós temos um problema sério de articulação política. A gente tem também a questão das vagas da Procuradoria-Geral da República e também do Supremo Tribunal Federal, com a saída da Rosa Weber. Alguma sugestão? O ministro das Relações Institucionais já disse que não é preciso esse alvoroço, que o presidente Lula não tem que ser pressionado para isso, mas, é claro, a expectativa está no ar, a expectativa existe. E queria saber de você, principalmente para a vaga no STF, se você tem alguma suposição. Então, Nahama, eu realmente acho que esses dois não são assuntos essenciais nesse momento. Acho que o STF pode sim ficar um tempo sem esse ministro, o presidente pode dar um tempo, e acho que a Procuradoria-Geral da República, na sua interinidade, sendo tocada por uma mulher ali, está dando gosto da gente ver, a gente está começando a sentir um pouco ares diferentes, na medida em que o Aras era ainda a cara do governo Bolsonaro, né? Então eu acho que essas duas questões não são essenciais nesse momento, mas eu espero que o presidente Lula nos surpreenda. Não sou favorável a nenhum dos 3 nomes que se colocam hoje para o STF. Acho que o ministro Flávio Dino é muito mais importante como ministro de governo e na cena política brasileira do que como um ministro do STF. Ele muito claramente deixou isso explicitado, avisando que se for para o STF ele não volta, porque essa era uma discussão que se tinha, né? Há algum tempo já faz mais de 60 dias que eu venho dizendo, tirar o ministro Flávio Dino da luta política brasileira e colocar no STF é uma perda para a política brasileira. E aí algumas pessoas retrucaram dizendo, não, ele pode ir para o STF, depois ele sai do STF e concorre à presidência. O próprio ministro resolveu dizer que não. Se eu for, eu não volto. Percebendo claramente que isso tem, na articulação dele para o STF, tem também um componente político de pessoas que não querem Flávio Dino, talvez, como concorrente à presidência da República. Obviamente, espero que não para 2026, mas quem sabe para 2030, o ministro é muito novo. Acho que o ministro Flávio Dino não seria um bom nome para o STF, única e exclusivamente por isso, pela importância que ele tem como político. Nós temos outras figuras que podem servir de ministros no STF, mas não outras figuras do tamanho de Flávio Dino na política. Já os outros 2 nomes também não me deixam nem um pouco contentes. Eu acho que nós temos relações estranhas demais, informações estranhas demais com relação à Lava Jato, com os outros 2 nomes. Eu espero efetivamente, na Rama, como eu acho que uma parte dos brasileiros, que o presidente Lula nos surpreenda. Que quando chegue lá no dia da indicação, surja um nome que ninguém tinha cogitado, ninguém tinha visto, ninguém tinha pensado, e talvez com mais representatividade, talvez com mais confiança, talvez pelo menos balançar um pouquinho essas coisas que estão se tornando muito corriqueiras no Brasil, que é essa corrida desesperada pelas nomeações, e as nomeações serem sempre, de alguma maneira, advindas dos mesmos grupos políticos. Está na hora de mudar um pouquinho. Capacidade para isso, expertise para isso, o presidente Lula tem. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Agora, Fernando, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar mais 5 réus que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro. Sobre os atos terroristas em Brasília, a CPMI deve ouvir amanhã também o empresário Argino Bedin, ele que é conhecido como pai da soja. A expectativa é de que o relatório final da CPMI seja apresentado no próximo dia 17, agora de outubro. Qual que é a sua expectativa com esse documento final, Fernando?
Então, é uma CPI que começou com muitas esperanças, né? Nós tínhamos uma perspectiva alta com ela. Eu acho que ela não atingiu efetivamente tudo o que nós esperávamos, mas houve um trabalho muito sério ali para não permitir que a oposição viesse a ganhar a vantagem da CPI, né? Não conseguisse emplacar a sua forma de compreender o mundo dentro da CPI. A CPMI ela tem uma função muito importante aqui, que é abrir espaço para que efetivamente se possam punir os grandes nomes no Brasil. Percebam que isso, inclusive, está muito evidente na forma como as coisas estão andando. Enquanto o STF está julgando a arraia miúda, vamos dizer assim, os bagrinhos, como disse o presidente Lula, na realidade a CPMI vem tentando brigar para que se possa colocar nesse rol de réus que estão ali colocados pessoas com prerrogativa de foro, pessoas mais importantes, de cargos mais altos, mais ricas no Brasil, que nós sabemos que efetivamente participaram e muito dessa tentativa de golpe. Então, o fracasso da CPMI significa que essas pessoas continuarão protegidas. E se nós conseguirmos ter um relatório que indicie militares, que indicie ministros, que indicie empresários, que indicie até juízes, e quem sabe partícipes de instâncias mais altas decisórias na população brasileira, isso será um grande avanço, porque vai ser, olha só, Nahama, a primeira vez na história do Brasil que militares serão responsabilizados pelos ataques que fazem corriqueiramente à democracia brasileira. Então, acho que esse relatório é um momento histórico importante e a relatora precisa efetivamente se dar conta dessa importância para produzir uma peça do tamanho que o Brasil precisa. Exatamente. Olha que escândalos, delações não faltaram durante esses trabalhos. A gente realmente guarda com muita ansiedade esse relatório da senadora Elisiane Gama. Agora, Fernando, mudando um pouquinho de assunto, 8 empresas foram denunciadas por lucrar ilegalmente com terras públicas na Amazônia, no Pará, graças à venda aí de créditos de carbono. A Defensoria Pública do Estado do Pará protocolou as suas ações civis na Vara Agrária de Castanhal. Esse episódio, Fernanda, ilustra de uma certa forma a necessidade de se repensar nesses mecanismos compensatórios, como a venda de créditos de carbono, que muitos denominam como uma forma de lavagem verde que permite grandes empresas aí continuarem degradando o meio ambiente, na sua opinião? Nós precisamos rever todo o arcabouço na rama de proteção ao nosso meio ambiente, especialmente nesses estados que são estados que têm grande parte da nossa riqueza ambiental estabelecida dentro dos seus territórios. Tá? A região norte ela foi por muitos anos negligenciada do ponto de vista das suas condições institucionais, escolas, saúde, estradas, energia elétrica. Veja que recentemente o presidente Lula teve que ir à região norte para mandar construir determinadas ligações de energia, linhas de energia, para que partes do nosso país não ficassem sem luz. Nós estamos falando do século XXI na rama. Agora, junto com vamos dizer assim, esse esquecimento institucional que o norte foi vítima durante um bom tempo, especialmente aí a partir das décadas de 70, 80, 90 do século passado, há também o crescimento de uma espécie de estrutura política que se aproveita dessa lacuna institucional para criar meios de continuar enriquecendo e submetendo os territórios aos seus domínios, e isso não é legal. Quem conhece um pouco a vida na região norte sabe que é muito difícil, muitas vezes, para os eleitores diferenciarem aqueles políticos que efetivamente têm um discurso de proteção dos territórios, de proteção dos seus direitos, de proteção do meio ambiente, daqueles políticos que têm um discurso de proteção do seu próprio ganho, utilizando-se dessas ferramentas estranhas, como, por exemplo, os créditos de carbono, entre outras, para ficarem cada vez mais ricos e cada vez mais poderosos nessa região. Está na hora do Estado brasileiro começar a separar o joio do trigo, até para facilitar com que os eleitores do Norte consigam compreender a diferença entre os dois projetos políticos, entre aquele que pretende efetivamente proteger os territórios, porque entende que os territórios e as populações são dignas e necessitadas de proteção de direito, e entre aqueles que querem fazer dos territórios e das populações apenas espaços de controle e de enriquecimento próprio. É muito complicado isso no norte, viu? E tá na hora da gente entrar nessa discussão com mais cuidado, até porque o planeta não aguenta mais a gente continuar tratando a questão ambiental como uma questão acessória aos interesses políticos dos territórios.
Show, Fernando. Fernando, vamos falar agora sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Hoje a gente tem notícias de que as investigações foram remetidas ao Superior Tribunal de Justiça. A mudança de foro foi causada pelas suspeitas do envolvimento do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingues Brazão, no crime. Mais um capítulo desse triste caso e tudo que a sociedade quer, espera, é de fato saber quem foram os verdadeiros mandantes dessa tragédia, não, Fernando? Então, Nahama, eu acho que o que a sociedade quer e pede não é só descobrir os mandantes, mas é que nós criemos uma condição para que isso nunca mais aconteça. Acho que essa é mais importante até do que encontrar os mandantes. E nesse sentido eu volto para o início da nossa conversa aqui, no início do nosso programa, quando a gente mencionava a incapacidade dos estados de resolverem muitas vezes seus problemas de segurança pública. O caso Marielle é um exemplo muito claro disso. Sempre que as investigações ficaram circunscritas aos interesses do judiciário, do Ministério Público, muitas vezes das polícias centradas no Rio de Janeiro, esses grandes atores que têm poder lá, como por exemplo o nome desse ministro do Tribunal de Contas e algumas outras figuras que nós sabemos que trabalharam nesse processo para que esse crime jamais fosse resolvido, essas figuras acabam sempre tendo uma capacidade de municiar ou de atrasar essas investigações, direcionar para lados equivocados, fazer com que o poder público se perca nesse processo. E esse é um tipo de custo humano, custo financeiro e custo político que o Brasil não pode mais pagar. O Brasil não pode mais ficar refém dessas máfias locais, compostas muitas vezes por políticos importantes, empresários, policiais, ministros e até mesmo juízes e desembargadores nas suas autoproteções. Nós já perdemos juízas nesse tipo de situação, já perdemos membros do Ministério Público, e está na hora do Brasil construir um tipo de legislação e proteção que permita efetivamente que, quando esses problemas acontecerem, que essas federalizações sejam rápidas e que novas instituições de investigação e de punição possam ser colocadas em funcionamento para que os estados não possam sair com esse tipo de crime sem pagarem efetivamente, sem os seus mandantes, os seus culpados responderem por isso. Eu acho que o caso Marielle é mais emblemático nessa situação, para demonstrar o quanto a União precisa criar ferramentas, sim, para promover justiça nos estados, quando esses estados não têm condições de fazer. Excelente. Agora, Fernando, vamos falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina de 2023, que foi entregue para a dupla de cientistas que ajudou no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Prêmio merecidíssimo. A gente só tem a agradecer a esses dois, não? Pois é, Nahama, é muito importante essa palavra que você usou, né? A equipe que ajudou no desenvolvimento de pesquisas. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque existe um discurso que hoje está aparecendo na sociedade dizendo que a ciência ela é composta pelas grandes mentes que lá no fundo, no finalzinho, operam algum tipo de conhecimento, como no caso ali, para permitir um avanço. Só que para esses dois cientistas poderem chegar nesse ponto e produzirem essa mudança, uma série de outros pesquisadores que não vão ser lembrados, que não vão ganhar pontos, que não muitas vezes vão ganhar títulos, tiveram que fazer os seus trabalhos. As pessoas têm que entender que toda a produção de conhecimento no mundo é um esforço coletivo e que, portanto, quando eu dou um Nobel a essas figuras que são extremamente importantes, eu tenho que reconhecer também a cadeia de pesquisadores que estão por trás deles para que eles pudessem ter chegado a esse ponto e permitir um pequeno avanço, porque foi um pequeno avanço que eles permitiram, mas eles conseguiram fazer com que as vacinas pudessem ser produzidas em grande escala e com segurança, e, portanto, isso é extremamente importante. Então, palmas para eles, que bom que nós tenhamos ainda na capacidade humana de pensar, de imaginar, de transformar a nossa principal arma, mas a gente tem que sempre entender isso. Ciência, inovação, tecnologia é sempre um trabalho coletivo. Depende de investimento do Estado, depende de formação, depende de educação, depende de anos de investimentos que não são interrompidos por um projeto político A ou B, para que a gente possa efetivamente chegar a um resultado e melhorar a vida de toda uma população. Então, que bom que o Prêmio Nobel reconhece isso, mas me cabe aqui, como pesquisador, chamar atenção para isso. Ciência, Nahama, é sempre um esforço coletivo. Ah, brilhante análise, Fernando, parabéns, show! Fernando, e para a gente finalizar, vamos falar sobre a Argentina, porque ontem teve debate entre os presidenciáveis na Argentina. A Argentina pode enfrentar um segundo turno entre Javier Milei e Sérgio Massa.
essa candidatura desse candidato de extrema-direita mostra que a extrema-direita continua sendo um risco no continente americano e por isso é bom a gente aqui no Brasil ficar bem atento, de olho no que está acontecendo na Argentina? Ah, mostra sim, Nahama, mostra sim. O Milei é uma versão mais caricata, mais radical do que o Bolsonaro, embora use as mesmas ferramentas. Tem vídeos aí circulando hoje na internet dele fantasiado de super-herói. Ele, durante essa disputa, durante esse debate, em todos os momentos ele se colocou como um não político, usando aquele discurso que a gente conheceu, que caiu na boca do Bolsonaro, né? Eu sou militar e não sou político, apesar de ter 30 anos, durante 30 anos ser deputado federal. O Milei realmente é uma catástrofe para a Argentina se vier a ganhar. Duas pesquisas mostraram que Massa vem se destacando, talvez tenha ganhado vantagem na Argentina. As pesquisas não são muito confiáveis, são de dois institutos que não têm acertado muito nos últimos anos, mas a gente segue na torcida para que efetivamente a Argentina não passe por esse problema que o Brasil passou e que nos legou nada mais, nada menos do que 700 mil mortos e uma destruição da nossa economia e de tudo mais. A Argentina precisa efetivamente sair dessa armadilha. E aí, trazendo para nós, para o nosso lado, a gente tem que ver que nos últimos 60 dias e nos últimos 30 dias, pesquisas têm nos chamado a atenção para a recomposição dessa extrema-direita, que parece ter conseguido se divorciar de Jair Bolsonaro e está agora à procura de uma nova liderança. Uma liderança que possa receber os votos de Jair Bolsonaro e trocar, vamos dizer assim, aquele discurso estridente, exclusivo que era de Bolsonaro por um discurso um pouco mais palatável para as elites. Nós temos que ficar de olho nisso, porque efetivamente Bolsonaro nunca foi a causa dessa manifestação de extrema-direita no Brasil, mas a consequência dela. E, portanto, nós simplesmente prendermos Jair Bolsonaro ou colocarmos ele na condição de inelegibilidade não vai parar com esse movimento. O movimento de extrema-direita no Brasil precisa ser combatido com educação, com cultura e com mais abertura e participação democrática. É o único caminho, é o caminho que foi feito na Alemanha, na Itália, no pós-Segunda Guerra, e eu realmente fico muito preocupado quando vejo o país, o Brasil, acreditando que vai resolver o problema da extrema-direita apenas com criminalização e punição. Não, não vai, e periga o problema ficar maior. Olha só, de olhos, atentos. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Obrigado, Nahama. Um beijo para você, um beijo para quem está nos ouvindo. Sigamos a semana aí de olho vivo no clima, porque parece que teremos uma nova onda de calor. E eu espero que ela não atinja nem um pouco aquilo que já foi duro no mês passado. Isso aí, vamos ficar atentos. Nós conversamos aqui com o professor e o historiador Fernando Horta.